Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está do outro lado. Eu sou o Fran Carlos e você está no canal E aí? Vamos pensar? Um canal feito para a gente falarmos sobre a palavra de Deus e tudo que gira em torno da palavra. Desde já, agradeço a todos que vêm se inscrevendo, a todos os amigos, obrigado pelo apoio. Se tiver alguma sugestão, comente aí no comentário. Um canal que está começando, né? Estamos no nosso 4º vídeo com esse tema, outro vírus? Como assim, né? Pois bem, pessoal, é realmente isso mesmo. Estamos vivendo ainda um tempo muito crítico, né? Onde a gente está passando por essa pandemia. O nosso país, o Brasil, um dos maiores afetados, né? Uma pandemia que trouxe muito sofrimento. 4 milhões, estamos chegando a 4 milhões de mortes, né? Quantas milhões de pessoas não sofrendo pelas percas dos entes queridos, sequelas, né? Muito sofrimento, muito medo. Mas por outro lado, a gente temos esse outro vírus muito mais letal, muito mais perigoso, muito mais antigo, né? Causa uma morte eterna, um distanciamento de Deus. E esse outro vírus é o pecado, no qual vamos falar nesse vídeo, né? Paralelo com o corona também, para a gente formar uma linha de pensamento bem legal, para a gente pensarmos bastante. Então abra o cadeado da sua mente, pega a sua palavra e vamos pensar. Vamos começar a nossa reflexão só um pouquinho, relembrando sobre o coronavírus, né? A gente sabe que ele é um vírus que surgiu na China em dezembro de 2012, na cidade de Wuhan, no comércio de animais, né? Pelo menos foi o que foi passado para a gente. Esse vírus já existia, mas ele era transmitido por animais e começou a ser transmitido em humanos, né? E virou altamente contagioso e virou essa pandemia, no qual comentamos agora há pouco, trazendo muito sofrimento para o mundo em geral, né? Há indícios ou teorias que esse vírus foi criado, né? Mas é um tema para vídeos futuros aqui no canal, né? Mas vamos falar sobre o outro vírus agora. E o pecado? Como surgiu o pecado? Onde surgiu o pecado, né? Mas primeiramente vamos saber o que é o pecado. E essa resposta está em 1 João, capítulo 3, versículo 2 ao 4. Leia comigo também aí. Amados, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião dessa manifestação seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Todo que comete o pecado comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Ou seja, iniquidade, o seu sinônimo é contrário, né? Contrariar a lei de Deus, né? Ou transgredir a lei de Deus, desobedecer a lei de Deus, né? Então o pecado é isso, né? É uma transgressão da lei de Deus. E como começou o pecado? Vamos relembrar também, e essa passagem está em Gênesis 3, bem no início lá. Gênesis 3, versículo 1. Leia comigo também. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus tinha feito. Ela disse à mulher: Então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: Não morrereis, mas Deus sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram em folhas de figueira e se cingiram. Então, aí surgiu o pecado, né? Bem no comecinho de tudo, transgrediram uma lei de Deus. Deus disse a Adão e Eva: não comerdes do fruto da árvore do centro do jardim, né?
pode comer qualquer fruto de qualquer árvore, mas a árvore que está no centro do jardim, do conhecimento do bem e do mal, não come, senão vocês vão morrer. Né? Daí veio a serpente, né? O nosso inimigo, o pai da mentira, falou meias verdades para Eva, enganou Eva, né? E, não, você vai morrer coisa nenhuma não, pode comer do fruto sim. É que Deus sabe que se você comer, você vai conhecer todo o bem e o mal, vocês vão ser igual deuses, né? E ela viu que era bom ter o conhecimento do bem e do mal, e comeu aquele fruto, né? Passou para Adão, Adão concordou, comeu também, e ali começou a existir esse vírus do pecado, né? Um vírus mortal. Por consequência, veio a morte, e por consequência nós também nascemos com esse vírus já, né? Que a gente pode ver também em Romanos 5,12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Leia comigo também. Eis porque, como por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, como eu disse, né? Já nascemos com esse vírus, o vírus do pecado. E voltando para o outro vírus, o corona, só para a gente ter uma reflexão, quando ele surgiu, ele foi se mutando, né? E foi virando várias cepas, várias variantes. Eu andei pesquisando mais de 1000 variantes em todo o mundo. Só no Brasil, 92 cepas, né? Identificadas pela Fiocruz. Claro, sendo 3 as mais perigosas, né? A de Amazonas, a do Reino Unido e a sul-africana, né? Que são as responsáveis aí pela maioria das mortes em todo o mundo. E o pecado, né? Quantas cepas, desde quando surgiu lá atrás, quantas cepas do pecado não existe, né? E vem trazendo essa morte eterna, né? Que é quando não tratada corretamente, né? E vamos ler essa passagem para a gente conhecer quais são as cepas que pode causar essa morte eterna, ou seja, o total desligamento de Deus, né? E essa passagem está em Gálatas 5:19. Vamos ler? Pega a sua palavra aí e leia comigo. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdias, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu já vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, Paulo fala claramente nessa carta aos Gálatas, né, que quem pratica esses atos não herdarão o reino dos céus, né? Ou seja, todas essas cepas aqui levam à morte eterna, como comentamos, o desligamento total de Deus, né? Um estado de sofrimento eterno, né? Às vezes, quando lemos essa passagem, talvez lembramos do conhecido, de um amigo, mas vou ler devagar novamente. A gente pensa na gente, se talvez não estamos infectados com alguma dessas cepas, pensar se talvez a gente não está com algum sintoma desse, né, que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus, né, e arriscando a nossa salvação, né? Vamos ler de novo então. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, que é o sexo fora do casamento, traição, né, impureza, pensamentos impuros na cabeça toda hora, pornografia, libertinagem, que é aquela pessoa que, eu tô feliz do jeito que eu quero, não quer saber da vida, da lei de Deus, tô feliz assim, vivo feliz assim, né? Idolatria, coloca qualquer coisa no lugar de Deus, né? Feitiçaria, põe fé também em qualquer coisa, é tarô, é cartomante, né? Ódio, rixas, né, com irmãos, ciúmes possessivos, né, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, pessoa invejosa demais,
bebedeiras, orgias, né? Orgias sexuais, e coisas semelhantes a estas, a respeito de quais eu vos provino, como vos já preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O assunto é sério, né? Vamos ler também no próximo livro, Efésios 5:5, mais um pouquinho sobre esse tema, né? Sobre essas cepas. Efésios 5, capítulo 5, versículo 5. Pois é bom que saibais que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, né? É a mesma coisa, um cumprimento. Também em Apocalipse 22, versículo 14, é o último capítulo de Apocalipse. Apocalipse 22, versículo 14 e 15, né? Olha lá, felizes os que lavam suas vestes para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os mágicos, os impúdicos, os homicidas, os idólatros e todos os que amam e praticam a mentira. Você vê, a gente tem que tomar cuidado com essas cepas, né? Mas voltando de novo para o coronavírus, depois que surgiu, tivemos essas corridas, né, de estudo de países em busca da vacina perfeita, né, da mais eficácia para o corona, né? Mas enquanto isso, precisamos de métodos para não expandir o vírus, né, para o contágio ser menor. E os métodos foram álcool gel, máscara, distanciamento social, entre outros, né? E para o pecado, né? Qual seria a máscara para o pecado eficaz, total eficaz, né? O método preciso, né? Para a gente ter um distanciamento do pecado, né? Essa aqui é a nossa máscara, né? Nossa máscara para o pecado, a palavra de Deus, né? Se a gente lermos Salmo 119, versículo 10, leia comigo, Davi, né? O Salmo de Davi. Eu te busco de todo o coração, não me deixeis afastar dos teus mandamentos. Conservei tuas promessas no meu coração para não pecar contra ti. Bendita seja Deus, ensina-me teus estatutos. Com meus lábios eu enumero todas as normas de tua boca. Alegro-me com o caminho dos teus testemunhos. Mais do que todas as riquezas, meditarei teus preceitos e considerarei teus caminhos. Delicio-me com seus estatutos e não me esqueço da tua palavra, né? A palavra é muito importante, né, contra o pecado. Os Salmos, primeiro, bem no comecinho, os Salmos 1, né? Salmos 1, versículo 1 também. Vamos pegar aqui também. Que interessante, né? Salmos 1, versículo 1. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Deus e medita sua lei de dia e de noite, né? Interessante, né? E o álcool gel, né? O álcool gel para o pecado total, eficaz, né? O álcool gel é a confissão. A confissão é ver em qual cepa dessa nós estamos contaminados, pedir perdão para Deus, voltar atrás, mudar a nossa rota, né? Mudar o nosso caminho. Se lermos Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Quem esconde suas faltas jamais tem sucesso, mas quem as confessa e abandona obtém compaixão, né? Para você ver. Mas quem as confessa e abandona obtém compaixão. Também sobre esse tema, em 1 João, capítulo 1, versículo 8. 1 João
capítulo 1, versículo 8 ao 10. Se dissermos não temos pecado, enganamo-nos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Então, o nosso álcool gel precisa e perfeito confessarmos, né? O ato da confissão a Deus, né? Entendemos que estamos errados e fazer a nossa rota de conversão, né? E nós temos também no corona o distanciamento social, né? E para o pecado é quase que ao contrário, né? Para o pecado é quanto mais próximo do Pai, quanto mais próximo do Pai, quanto mais próximo de Jesus, mais distante do pecado estaremos, né? E lá em Gálatas 5, voltando a Gálatas 5, fala sobre isso também. Gálatas 5, 16, deixa eu ver se é. Gálatas 5, 16. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Ou seja, como eu disse, né? Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. Quanto mais perto do pecado, mais longe de Deus, né? E voltamos para o corona, e foi surgindo as vacinas, né? Algumas com 95% de eficácia, algumas com 50% ou 60%, né? Mas e para o pecado? Para o pecado tem a vacina perfeita, 100%, elimina total o pecado, né? E essa vacina é Jesus. Essa vacina é Jesus Cristo, né? Se a gente ler Romanos 6, 23, Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, e a graça de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte, né? E a vacina, Jesus Cristo, nosso Senhor, é a vida eterna, né? Mais um pouquinho para frente, Romanos 13, 13 também. Romanos 13, Romanos 13, 13 ao 14. Como de dia andemos decentemente, não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas, nem em ciúmes, mas vestimos-nos do Senhor Jesus Cristo, e não procurei satisfazer o desejo da carne, né? Então, tomai a vacina de Jesus, né? E não satisfazer os pecados, né? Também temos deixa eu ver essa aqui, 1 Coríntios 6, 10, 11. 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 10 e 11. Versículo 9, né? Então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos iludais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem as pessoas de costumes infames, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os injuriosos herdarão o reino de Deus. Eis que vos foste ao menos alguns, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Né? Então a vacina é Jesus. Em João 8, 34, 36 também, né? João 8, 34, 36. Vamos ler. João 8, 34.
Vamos. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Ou seja, tomou a vacina de Jesus, acabou, filho. Acabou, realmente livre mesmo, né? Somos justificados totalmente do pecado. Pessoal, vou ler meus últimos textos, né? Para a gente encerrar o vídeo. Eu acho que vai ficar grande. Talvez vou dividir esse vídeo em duas partes. Agradeço você que está até o final aqui. Obrigado mesmo, brigadão, tá? Vamos ler então Tiago 4, versículo 7. Muito importante também, né? Tiago 4, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Né, pessoal? Então, é meio isso. Vamos resistir, sujeitar a Deus, entregar a nossa vida a Deus e resistir ao pecado, né? Resistir ao pecado para a gente conseguir, né, participar do reino dos céus, né? Em Tessalonicenses 5:22 fala que a gente tem que fugir de toda forma de mal, né? Tentar fugir de toda forma de mal, principalmente dessas que comentamos aí, essas cepas que levam à morte, né? Que levam à morte eterna, né? Então a gente tem que fugir. Vamos ler o nosso último texto, que está em 1 João, capítulo 5. Capítulo 5, versículo... Deixa eu ver aqui... capítulo 5, versículo 16, tá? 1 João, capítulo 5, versículo 16. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore e Deus dará a vida a este irmão, se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito desse que digo que se ore. Toda iniquidade é pecado, mas há um pecado que não conduz à morte. Ou seja, aqueles pecados que lemos em Gálatas 5, né? Aqueles ali conduzem à morte, né? Não herdarão o reino de Deus, né? Existe, porque todos nós somos pecadores, pessoal, né? É difícil, o mundo que a gente vive é muito difícil, mas a gente tem que resistir ao pecado, tentar dominá-lo, né? E fugir dessas cepas aí, que são as piores, que conduzem à morte, né? A morte eterna. Só para lembrar, quando Caim matou Abel, e antes dele, que ele ficou furioso, né? Com o que aconteceu, e antes dele matar Abel, Deus falou para ele, falou assim: Caim, o pecado jaz às portas, né? O pecado já estava às portas, né? Para ele tentar dominar o pecado. Mas aí ele acabou matando seu irmão. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre cada cepa dessa daqui, né? Bem específico mesmo, sobre fornicação, sobre ira, né? Então vamos falar sobre cada uma de Gálatas 5, para a gente poder estudar bem mesmo e tentar fugir desse pecado, tá ok? Um abraço, fique com Deus, que Deus abençoe a sua família, abençoe a todas. Brigadão, e se não se inscreveu, se inscreva no canal, para a gente poder aprendermos juntos, né? Qualquer sugestão, comente aí nos comentários. Obrigado novamente, que Deus te abençoe, até mais.